Opa, tranquilo! Bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já fez obra? Pois é, quem já fez obra sabe que aquilo ali não é de Deus não, cara. Toma muito do teu tempo. E o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Bom, nada não, só para justificar que eu estou há duas semanas praticamente sem fazer nada a não ser obra. Trabalhando de peão aqui na manutenção aqui das áreas externas. Mas enfim, consegui um espacinho aí para poder voltar a gravar, falar de coisa antiga, que aqui você sabe que a gente só fala de velharia. Vamos tirar o pó da coleção. E hoje a gente vai falar dessa revista aqui, Epic Marvel. Uma revista que marcou a época porque foi a primeira tentativa da Marvel de criar publicações onde os direitos dos personagens eram mantidos pelos seus criadores. Então vamos falar um pouquinho sobre essa revista depois da vinheta. Fica aqui comigo. E aí galera, bom, vamos falar de Epic Marvel. O que veio a ser essa revista que foi lançada na década de 80, né? Era uma revista no formato um pouco maior, né? O chamado formato paraguaio, né? O formato paraguaio ou o formato livro, que é esse um pouquinho maior que o formatinho. Chegou nas bancas meio que de surpresa, né? Ao contrário do que a editora Abril fazia na época, eles anunciavam os lançamentos. Essa revista eu lembro que pegou a gente meio de surpresa. E quando eu fui à banca, tava lá essa revista bonitona, capa, né? Com esse personagem que a gente não conhecia, um personagem fora aí dos padrões da Marvel da época. E mais essa chamada aqui, Irmandade do Aço. Eu lembro que era uma revista bem mais cara do que os formatinhos e não tão grossa, tá vendo? Que até era o acabamento de canoa, não era a lombadinha que a editora Abril fazia. Mas o que vem a ser a Epic Marvel? Foi uma tentativa, como eu falei no início aí do vídeo, da Marvel de reter os grandes talentos. Porque o que acontecia? Com a difusão das publicações tanto da Marvel quanto da DC, alguns dos autores começaram a se destacar mais, tipo John Byrne, Jim Starlin, os caras começaram a ser Frank Miller, então uma editora ficava tentando pegar o talento de outra. E com isso a Marvel teve a ideia de, para reter os talentos, deixarem com que eles ficassem satisfeitos em trabalhar com os quadrinhos da editora, eles resolveram criar, foi uma ideia do Jim Shooter, se não me engano, do Art Goodwin, esse selo Epic. Na verdade, lá nos Estados Unidos não chamava revista Epic, era um selo dentro da Marvel, onde cada um dos criadores podia publicar seus personagens, criar suas criações, e eles mantinham, né, com eles os direitos de publicação. Tanto que no caso do Jim Starlin, que criou aqui o Dreadstar, ele quando houve uma quebra de acordo, então ele sai, ele leva o personagem, ele começa a publicar em outras editoras, e mais ou menos o que aconteceu aqui também no Brasil. A editora Abril publicou a Epic só durante 6 edições, depois a Globo pegou os direitos de publicação do Dreadstar. E falando do Dreadstar, as primeiras 12 edições você encontra num compilado lançado pela editora Mitos. Ainda você encontra aí com um preço até razoável, vale a pena, que é uma saga bem bacana de ficção científica. Mas vamos falar sobre a revista em si. Na primeira edição a gente tem aqui o Dreadstar, que é uma criação do Jim Starlin, aquela pegada bem cósmica dos quadrinhos dele, né? E aqui eu noto uma grande influência da saga Star Wars. Tanto que o personagem é um cara que tem poderes estranhos, não revelados, tipo a força, usa uma espada laser, mais ou menos parecido com o sabre de luz, né? A espada tem poderes, além aqui, ó, nessa cena vocês podem perceber ele usando a espada, que a espada ele invoca, vem do nada. E tem também aquela coisa, tipo, que em Guerra das Estrelas tinha a República contra o Império, aqui a gente tem a Igreja contra o Império também, assim, é dividido, assim. E na verdade o Dreadstar está combatendo o sofrimento causado pelo embate entre os dois. Então é uma história que tem viés político, tem uma crítica também à religião, uma coisa que o Jim Starlin gosta, frequentemente vai abordar nas suas criações. Além dessa semelhança do personagem principal com o Jedi, né, com o Dreadstar, eu também noto algumas outras semelhanças nos vilões. Os vilões parecem um pouco com os vilões de Guerra das Estrelas. Toda a parte de equipamento, as naves grandiosas, os cenários. E eu ficava doido com tudo isso, né? Quando era guri, gostava muito das cenas feitas no espaço. Eu ficava repetindo pintava tudo de nanquim, depois vinha com guache branco para tentar imitar essas estrelinhas aí. Muito legal. E depois, na mesma edição, a gente é apresentado aqui a Irmandade do Aço, que me parece assim quase que uma releitura, uma adaptação
de uma versão mais adulta da Mulher Maravilha e de todo o contexto que ao redor do personagem. Então apresenta uma ilha onde só tem mulheres guerreiras, são criadas desde jovem para ser combatentes. É uma história, essa já não me pegou muito, apesar de ter um teor um pouco mais adulto, cenas de nudez parcial que na época você não via em quadrinhos de super-heróis, alguma coisa de um viés político. A história em si era um pouco morosa. Mas aí na edição 2 vem esses caras aqui, a Legião Alien, que na época batizou de Alien a Legião Estelar. Aqui sim continua a saga do Dreadstar, né, que também eu gostava bastante, apesar de não entender bem na época, né, achava um pouquinho confuso, porque ainda não era para minha idade, né, assim, era um pouquinho mais... Essa mistura de misticismo também e ficção científica sempre achei interessante e tentava copiar nas minhas criações de então, né, dos meus quadrinhos feitos lá em casa. Mas aí a Legião Alien vem com uma coisa assim, uma ficção científica calcada no realismo, ficha de personagem. Eu fiz um gibi inteirinho baseado nisso aqui, depois chamada Mercenários da Galáxia. Eu fiz uma história que era tudo muito parecido com isso aqui, chupinhado direto. Tem até guardado lá, vale a pena como depois um vídeo falando dos meus quadrinhos de criança, né? Mas olha que diagramação ousada para a época. E aí essa Legião Alien trata aqui do tema de um grupo de soldados de um conluio, de uma associação de planetas, onde eles atuam como uma força militar e são criaturas vindas de vários planetas dessa união planetária, né, de planetas cósmica. E eles atuam como uma polícia, um exército e tal. E então aqui as histórias são focadas nas missões deles em diversos planetas, seja por motivos econômicos, políticos, enfim. Eles atuam como aquela força, tipo uma legião estrangeira, que é a legião estrangeira do espaço. Gostava muito disso. Olha que capa linda. A época se destacava, além do tamanho, nessas capas diferentes, assim, com bastante impacto. Vale ressaltar, olha que cena bacana do Jim Starlin. Essa história é bem marcante, onde o Império Galáctico aqui da história, né, tenta matar esses dois personagens, o Dreadstar e o Zid, e eles usam uma bomba atômica, acaba dizimando todo um país, e os dois conseguem fugir. Bem bacana a história, vale a pena acompanhar o Dreadstar, hein? Então, como eu ia dizendo, vale a pena ressaltar que apesar dessa iniciativa da Marvel de criar esse selo para reter talentos, isso não teve uma grande repercussão em vendas. Então as revistas acabavam sendo canceladas aos poucos, ou, como no caso do Starlin, migrando para outras editoras. Enfim, não atingiu aquele objetivo que eles queriam de criar uma nova linha de quadrinhos que deixasse a galera satisfeita e vendesse bem, lógico, né? Porque também eles querem ganhar grana. Então, o que aconteceu foi que meio que desvirtuou essa proposta inicial. Então a Marvel começou a inserir dentro do selo Epic, sob essa bandeira, personagens já consagrados da editora, porém com um viés um pouco mais adulto. As histórias tinham uma pegada mais adulta. Posso citar aqui, vocês devem conhecer, no caso, a Elektra Assassina, que foi desenhos do Bill Sienkiewicz com o argumento do Frank Miller, que foi publicado agora recente, republicado pela Panini, numa edição de capa dura. Tem outra que é famosa, que não foi republicada ainda, mas se bobear deve estar na agulha para sair de novo, porque é um quadrinho bem interessante, que é a Fusão, uma minissérie unindo o Wolverine e o Destrutor, uma dupla até incomum, né, que nunca atuaram nos quadrinhos convencionais. É toda pintada pelo John J. Muth, tem outro autor também que é muito bonito, tudo com material tradicional, aquarela, na época não tinha digital. Saiu em 4 edições pela editora Abril, saiu também nos Estados Unidos pelo selo Epic. Mas aqui, vamos falar as derradeiras edições aqui, as 3 últimas. Na edição 4 a gente volta à saga do Dreadstar. Aqui então, cara, fica bem evidente. No caso aqui é o contrário, né? A gente tem uma cena aqui de luta de espada de sabre de luz. Mas o que eu quero falar ao contrário é o seguinte. Aqui o George Lucas possivelmente leu isso aqui. Olha o visual desse vilão aqui. Como lembra o Darth Vader. E depois o Darth Maul também. Ele todo de vermelho. Tem uma perseguição aqui que lembra muito a perseguição de carro voador lá do episódio 2. Acho que é na anterior, peraí, 4 ou na posterior.
Mas então aqui faz o caminho inverso, né? É na 3, peraí. Como uma coisa influencia a outra. Ah, essa cena aqui, olha. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. O Dreadstar pula de igualzinho o Anakin faz e cai, pega um carro desse e sai voando naquela cidade mega tecnológica. Ou seja, George Lucas influencia Jim Starlin volta, vai influenciar George Lucas lá na frente. Mas aí continua, né? Essa terceira, quarta, quinta. Aqui a quarta Irmandade do Aço retorna, ainda com essa pegada de política, fantasia, algo lembrava um pouquinho Conan também. Aí na edição 5 a gente tem a volta do Jim Starlin, do Dreadstar. Aqui tem uma sátira ao Hulk bem legal, bem engraçado. Ele fez um personagem, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, esse personagem aqui fala igual o Hulk, parece com o Hulk, né? Esses brutamontes dos quadrinhos. Aqui outra cena dele. Até a fala é igual do Hulk, ó. Enfim, continua essa pegada aqui, volta da ficha dos personagens, muito legal. Acho que valeria muito a pena uma republicação. Não sei se ainda tem os direitos disso, ainda estão viáveis para publicação, né? E aqui é a derradeira edição, que também partiu sem dizer adeus, simplesmente parou de ser publicado, não teve nenhuma cartinha de tchau. E na última edição a gente tem novamente a publicação do Jim Starlin, que na verdade era o carro-chefe, né? O Dreadstar era o carro-chefe. Aqui nessa história o Dreadstar acaba criando um novo Messias, vamos dizer assim, para poder combater as verdades ditas pela igreja fundamental, sei lá o nome dessa igreja que tinha aqui nos quadrinhos. Aquela pegada sempre do Jim Starlin de crítica social, religiosa, já é uma coisa que é característica mesmo do trabalho dele. E mais um capítulo aqui da Irmandade do Aço, e a gente não fica sabendo o final da história, nem de um, nem de outro, nem de nada disso. Ficou tudo em aberto aí para os leitores da Epic. Bom, vou ficando por aqui com mais esse vídeo rapidinho aí sobre Epic Marvel. Se você gostou, por favor, deixa nos comentários, vamos conversar. Se eu puder ajudar, tirar dúvida, é sempre um prazer bater papo aqui na área de comentários. Lembrando que em breve eu vou trazer aqui a terceira parte do vídeo falando de grandes heróis Marvel, né, que eu estou devendo para vocês aí, e retomar a história da publicação do Aranha do Brasil. A gente ainda está na fase da RGE, falta falar dos Super Almanacs, dos Almanacs que trazia aquelas histórias do Team Up, e depois a gente vai abordar a fase da Editora Abril. Estou pensando em fazer também um vídeo sobre o novo universo Marvel, que foi uma coisa bem legal, e voltar um pouquinho lá para DC e os quadrinhos nacionais também, que tem muita coisa para comentar. Nexus, Proton, que são quadrinhos de terror que saíam na década de 80, que eram bem legais. Toda a fase do terror brasileiro da década de 80 é bom revisitar. Tem muita coisa de qualidade, vocês nem imaginam. Botava Vertigo no pé. Era Vertigo da época, muito legal. Tá bom? Mas vou ficando por aqui. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho pra gente ficar a par quando tiver vídeo novo, ou melhor, vídeo velho, né? Que aqui só tem velharia. Tá bom? E a gente volta em breve aí com mais um Museu dos Quadrinhos. Muito obrigado pela sua companhia. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.